é fertilidade. Eu vou abordar esse tema, né, num aspecto biomecânico, fisiológico, de funcionamento dos órgãos, de hipófise, sistema hormonal, e também em uma visão biológica, sistêmica, com uma partezinha mais emocional. Nós vamos começar falando sobre a parte fisiológica. O útero, quando nós pensamos em fertilidade, nós pensamos em vários... Tá, agora é uma live, não vai dar pra coisar. O tema de hoje é fertilidade. Eu vou abordar esse tema em vários aspectos. No aspecto fisiológico, biomecânico, funcional do teu organismo. E também num aspecto biológico, que são crenças, sentimentos, qual que é o conflito que faz com que o pedacinho do cérebro mande lá uma informação para o teu útero. O que é, quais são os conflitos emocionais que podem estar afetando a fertilidade. Como vocês já sabem, já falei aqui milhões de vezes, nós somos corpo, mente e espírito, não somos uma coisa só. Então não tem como dizer que só o teu sistema fisiológico está fazendo a disfunção da fertilidade, está te gerando uma infertilidade. Então, começando pelo sistema biomecânico, o útero, ele tem movimento. Então, quando nós pensamos em fertilidade, a primeira coisa que nós pensamos é mobilidade, movimento do útero, dos ovários, das trompas, dos ligamentos. Todos esses movimentos são muito pequenininhos, que não vão aparecer em raio-x, nem em ultrassom, nem em ultrassom intravaginal. Esses movimentos, eles são clínicos. Então, todos os nossos órgãos, eles precisam movimentar. E o útero, como ele está bem embaixo, ele geralmente sofre pressão e disfunções de outros órgãos, como, por exemplo, o intestino. O intestino é um órgão muito grande. E quantas mulheres, quantas pessoas já tiveram constipações ou dores de barriga, ou cirurgias abdominais? A cirurgia, toda vez que a gente pensa em cortar um abdômen, automaticamente a gente vai ter perca de movimento. Imagine assim, aqui no tórax você tem uma pressão, aqui na barriga você tem outra pressão, que mantém todo mundo assim, pressionadinho e para cima, concorda? Quando você faz um furinho, essa pressão desce, claro que depois ela volta. E aí quando desce, a gente faz uma apoptose, uma descidinha dos órgãos, desse tecido de sustentação. Outra coisa que pode fazer com que esses órgãos percam o movimento, inclusive o útero, um emagrecer grandioso, rápido. Porque, por exemplo, tem vários órgãos que são sustentados mais por gordura do que por outra coisa. O rim é um deles. E o rim tá aqui. Imagina, perdeu gordura muito rápido, rim dá uma descidinha, pressiona um pouquinho o intestino, é tudo muito pequenininho. Só que esse muito pequenininho leva em disfunção o útero. Então, toda vez que a gente pensa em fertilidade, problemas para engravidar, tentantes, primeira coisa, pensamos em mobilizar, dar movimento para esse útero, para ele ter condições de sustentar um bebezinho. E por que o movimento ele é tão importante? Porque movimento gera sangue. Sangue é nutriente. É tudo o que o útero precisa. Todos os órgãos precisam de sangue, de movimento. Tudo tem que estar funcional. Tudo tem que estar mexendo. Quando a gente movimenta, tem movimento nos órgãos, tem uma melhor funcionabilidade do órgão, um melhor fluxo sanguíneo, fluxo de sistema nervoso, então tudo funciona 1000 vezes melhor. Outra coisa muito importante que pode estar afetando a fertilidade é o intestino. Então, no ladinho direito, lá no apêndice, o apêndice ele é ligadinho, tem um ligamento que liga o ovário direito ao útero. E aí, o que acontece? Por constipações, por
1001 motivos, às vezes ele está um pouquinho aderido. E nessa aderência, o fluxo sanguíneo para o ovário já não é tão grande. E aí o ovário, ele é um centro hormonal. Ovário, o útero também secreta seus próprios hormônios, mas quem tem uma grande secreção de estrogênio, vários hormônios, é o ovário. O ovário secreta muitos hormônios. Então, se ele não está recebendo bons fluidos, se ele está apertadinho, não está conseguindo movimentar, concorda comigo que a parte hormonal também não vai estar lá, aquelas coisas? Outra coisa é o sistema da hipófise. Pensando em hormônios, a hipófise é um dos centros hormonais grandiosos. Então, quando a gente pensa em fertilidade, biomecanicamente, dentro de uma visão osteopática, primeira coisa, movimentação dos órgãos. Útero, ovário, trompas, bexiga, intestino, tudo tem que estar movendo, tudo tem que estar funcionando. Porque um útero que não move, que não tem mobilidade, a tendência para cólica é muito maior. Eu já falei aqui sobre os conflitos emocionais que geram a cólica, mas a tendência para cólica é maior porque ela não tem uma boa mobilidade. Cólicas, disfunções hormonais ali daquela região. Às vezes aquele tecido do útero não está recebendo todo o aporte sanguíneo que ele está precisando para poder fazer a função de segurar um bebezinho. Toda a função intestinal é importante, precisa estar movendo, mexendo, porque senão vai comprimir o útero. A bexiga precisa estar movendo certinha. Então, o movimento, ele é vida mesmo. Ele é muito, 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 muito importante. Depois que a gente pensa nesse movimento muito importante, pensamos no sistema hormonal, que aí pensamos no ovário e na hipófise, aqui em cima. Então, aqui em cima está interligado com aqui embaixo. Pancadas na cabeça, pancadas, disfunções fazem com que as nossas glândulas, nossas funções cerebrais, neurais, às vezes não tenham boas conexões. Por exemplo, a hipófise, ela tá aqui embaixo, né? Aqui nesse ossinho, aqui embaixo desse ossinho, do esfenoide, ela tá aqui. E aí, o que que acontece? Muitas dores de cabeça, concorda que muitas dores de cabeça pressionam esse tecido e comprimem a hipófise? E às vezes a secreção hormonal não tá lá, aquelas coisas? Ou pancadas na cabeça, o jeito que a tua cabeça tava lá comprimindo no útero da mamãe, acidentes, tanta coisa, disfunções da TM, tensões, todas as tensões gera disfunção. Porque na cabeça também tem movimento. Se você pegar um osso do crânio, se você vê na internet, a cabeça, ela é cheia de rachadurinha. O que é essa rachadurinha? Essa rachadurinha se chama sutura e por ela escoa o líquido encefalocraniano. Então, ali tem que ter movimento, maleabilidade, muito movimento. Esse movimento faz com que a hipófise consiga secretar o que ela precisa, hipotálamo, todas as funções neuronais, tudo funcione perfeitamente. Então, uma compressão aqui é a hipófise, ela tá atrás do esfenoide. Então, o esfenoide, ele tem eixo de movimentação, que movimenta com o occipital. Então, imagina que a hipófise é essa asinha aqui, né? Então, imagina aqui, uma asinha. E aqui é o occipital aqui atrás. Então, eles têm um movimento. Uma compressãozinha aqui gera restriçãozinha de movimento, que gera um bloqueiozinho na hipófise. E às vezes a tua parte hormonal já não tá lá aquelas coisas, junto com uma constipação, uma falta de maleabilidade aqui de baixo, pode estar afetando o teu sistema de fertilidade, junto com todo um sistema emocional que a gente vai deixar para outro vídeo. Consegue me entender? Tudo tem que ter movimento. Movimento craniano, movimento vertebral, movimento uterino. O que mais afeta o útero, então?
todos os órgãos precisam ter movimento para o útero também conseguir ter movimento. As vértebras precisam estar alinhadas em movimento, porque ali em L1, L2 sai a inervação para o útero. O cóccix precisa ter movimento, cóccix e sacro, porque imagine assim, o cóccix e o sacro, eles estão lá atrás do útero. Então, uma compressão ali no cóccix, no sacro, falta de movimento, afeta o útero. Ou a falta de movimento do útero afeta o cóccix, que comprime, e aí atrás do cóccix não tem ali uma medula que vai lá para a cabeça. Por isso que muitas mulheres têm dor de cabeça em período menstrual, porque o útero ele aumenta, comprime o cóccix, que comprime inervação, que comprime medula, gera tensão aqui para cima. É tudo pequenininho, 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 mas o pequenininho ele faz muito estrago. Precisa então ter movimento do sacro, movimento das vértebras da coluna, movimento do útero, movimento dos órgãos que estão próximos, como o intestino, bexiga, ovário, movimento dos ossinhos cranianos para não ter compressões em hipófise, hipotálamo, sistema hormonal. Tudo tem que estar em equilíbrio, movimento o tempo todo.